Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos de 34 a 32. A vinda do Filho do Homem é salvação para os eleitos. O capítulo 13, ao qual pertence o texto da leitura deste domingo, é chamado de Apocalipse de Marcos. Em outro setor, serviu-se de um Apocalipse judaico para falar sobre a destruição do Templo de Jerusalém. O Evangelho de Marcos era um manual de catequese que preparava os catecúmenos para a recepção do batismo. Sendo assim, era possível detectar quais são as preocupações e lições do capítulo 13 para a comunidade cristã. A vinda do Filho do Homem é julgamento dos que se opõem ao projeto de Deus e é também salvação dos eleitos. No primeiro ponto, os discípulos, que são os versos de 24 a 27, os discípulos de Jesus é a comunidade cristã que se interrogam sobre o quando e sobre o sinal que marca a vinda do Filho do Homem. O Mestre garante que a comunidade cristã sobreviverá à destruição de Jerusalém e do Templo, depois da grande tribulação. É próprio da apocalíptica fazer com que a vinda do Filho do Homem seja precedida de sinais grandiosos. O verso 24 não foge à regra e mostra um desses sinais. O sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair e as forças do céu serão abaladas. No Antigo Testamento, essas catástrofes cósmicas são sinônimos da presença de Deus ou do Deus que age na história em favor de seus aliados. O livro do Apocalipse nos ajuda a entender melhor esse sinal. Lá, os abalos cósmicos são o pronúncio da novidade que Deus vai criar. Há no mundo um frêmito de novidade marcado por esses fenômenos. Algo de completamente novo está para acontecer. Isso se torna mais claro nos versos, ou seja, no final do Apocalipse, quando são criados novos céus e nova terra. Na Nova Jerusalém não mais existirão sol, lua e estrelas. Tudo é novo. E essa novidade é resultado da própria ação de Deus, que tem poder sobre os elementos cósmicos. Portanto, longe de assustar esse tipo de linguagem, ou seja, ele quer animar, dar esperança e fortalecer na resistência. A vinda do Filho do Homem é descrita no verso 26 como o próprio poder de Deus que age na história. As nuvens sobre as quais ele está são símbolos do poder e da glória divinos que o Filho possui. Sua vinda é marcada pelo julgamento daqueles que se opõem ao projeto de Deus. Isso é demonstrado no verso 26, com a expressão, então eles verão o Filho do Homem. Em segundo lugar, é marcado pela salvação dos eleitos. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Fica assim clara a intenção catequética do Evangelho de Marcos. A vinda do Filho do Homem é julgamento para os opositores ao projeto de Deus e é salvação de todos, os 4 cantos da terra, e os que aderiram a ele. Todos os que se mantiveram fiéis são salvos, e a salvação é obra do próprio Deus, que envia seus anjos e reúne os eleitos. No ponto final do Evangelho, podemos dizer que o que fazer até a vinda do Filho do Homem? Nos versos 28 a 32, continua o escopo catequético do Evangelho de Marcos e procuram responder ao quando acontecerá a vinda do Filho do Homem. A metáfora da figueira mostra, por um lado, que o reino já está presente na vida da comunidade, mas para isso é necessário discernir essa presença nos sinais dos acontecimentos da história. Por outro lado, mostra a proximidade do fim enquanto salvação para os eleitos. Os ramos da figueira
que começam a ficar verdes, as folhas que brotam são sinal de que o verão está próximo. Os acontecimentos da história, os conflitos que apertam e inquietam a comunidade cristã são sinais de que o reino já está sendo atuado. E por meio deles, é por meio deles que Deus vai conduzindo o seu projeto e a própria história para um rumo novo.